Fala galera do canal, sejam muito bem-vindos de volta. Hoje eu trouxe um filme que é daqueles que te prende do início ao fim sem nem piscar. O Livro de Eli, de 2010. E olha, não é só mais um filme de ação pós-apocalíptico, é tipo um roteiro que mistura sobrevivência, fé e aquele suspense que te deixa grudado na tela. Então pega a pipoca, porque vamos nessa viagem juntos. A história começa naquele clima pesado, sabe? Um mundo destruído, tipo o fim do mundo mesmo. Toda a civilização em ruínas, rios secos, cidades virando deserto e a galera se matando pelo que sobrou. E é nesse cenário que a gente conhece o Eli. Esse cara não é qualquer um. Ele tem fé, tem propósito e tem uma Bíblia, que é basicamente o maior tesouro do planeta naquele momento. E sério, o primeiro contato com Eli na tela já te mostra o nível dele. Ele tá na selva, tudo destruído, e aí surge uma cena que me marcou muito. Uma gata do nada aparece, mas não é uma gata fofinha, não. Ela tá com o pelo caindo, parecendo doente e agressiva por causa da poluição e da fome. Eli não hesita, pega o arco dele, mira e, pum, acerta a gata. Mas nem pense que isso é só matar um animal. Essa cena mostra a dureza do mundo, mas também a precisão e disciplina do Eli. Tipo, você já sente que esse cara não tá pra brincadeira. Agora, deixa eu ser sincero com vocês. Quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu fiquei tipo, caramba, sozinho nesse mundo, ele é praticamente um super-herói. E é isso que me fisga no filme, porque a gente não tá só vendo ação, a gente tá vendo o caráter do personagem se formar diante de desafios extremos. Depois dessa introdução intensa, Eli continua seu caminho. Ele encontra um carro abandonado e, lógico, pensa: vai que tem algo útil aqui? Mas, como o mundo tá virado de cabeça para baixo, ele só encontra esqueletos. E é aí que você começa a sentir a tensão do filme, porque a qualquer momento algo pode acontecer. E eu tenho que confessar, pessoal, eu me senti meio sufocado assistindo essa parte, porque você sabe que qualquer passo errado pode ser fatal. E aí vem uma das minhas partes favoritas. Eli chega numa casa abandonada, todo cuidado com a arma na mão, e encontra um par de sapatos. Sim, sapatos. Mas no contexto do filme, isso é ouro. Ele coloca os sapatos e sente aquele alívio. E eu fiquei tipo, mano, quem diria que sapato ia ser felicidade nessa vida pós-apocalíptica? E essa simplicidade é uma das coisas que eu amo no filme. Mostra que, mesmo num mundo quebrado, os detalhes pequenos fazem diferença. Nessa mesma noite, ele cozinha para a gata e compartilha um pouco de comida com ela. E eu não sei vocês, mas eu adoro quando filmes mostram humanidade em meio ao caos. Ele podia simplesmente ignorar a gata, mas ele não. Ele ainda mantém um pouco da empatia, e depois disso ele senta para ler sua Bíblia. E, gente, essa cena me marcou demais. Eu fiquei pensando, se eu estivesse no lugar dele, eu conseguiria manter a fé e a esperança do jeito que ele mantém? É pesado, mas inspirador. De manhã, Eli segue viagem e logo encontra uma mulher pedindo ajuda, e a reação dele é aquela que eu admiro. Ele ajuda, mas sem perder o foco da missão. É interessante ver como o filme mostra que, mesmo quando você quer ser herói, às vezes tem que equilibrar moralidade e sobrevivência. Agora, vamos falar do visual do filme, porque eu preciso. A fotografia é surreal: deserto, ruínas, poeira. Tudo cria aquele clima sufocante de pós-apocalipse. E a trilha sonora? Cara, coloca você no mesmo nível de tensão que o Eli sente. Às vezes rápida, às vezes lenta, mas sempre te deixando grudado na cadeira. Então, resumindo essa, vimos o mundo destruído, conhecemos o Eli e começamos a entender seu caráter e missão. Tivemos ação, tensão, momentos de humanidade e uma sensação constante de que qualquer passo em falso pode ser o fim. E eu já estou curioso para mostrar para vocês o que vem depois, como Eli vai lidar com cidades, vilões e, claro, a missão da Bíblia.
Se você tá curtindo essa viagem comigo, se prepara, porque no próximo vídeo eu vou entrar na parte em que ele enfrenta as pequenas cidades, a galera maluca que ainda resta no mundo e os dilemas morais que fazem a história tão profunda. Então, já deixa seu like, comenta aí se você já assistiu o livro de Eli e bora continuar juntos nesse rolê de sobrevivência e fé. E aí, galera? Continuando nossa jornada com o livro de Eli, vamos entrar na parte em que o cara, Eli, começa a enfrentar o mundo real fora da solidão. E olha, é aqui que o filme fica ainda mais intenso, porque você percebe que ele não está apenas viajando, ele está praticamente numa missão divina. Tipo, não é só correr, lutar, sobreviver, tem propósito, tem moralidade, e isso muda tudo. Depois de sair daquela selva e do momento com a gata, Eli chega a uma pequena cidade. E, mano, que vibe diferente! A cidade parece viva, mas é daquelas vivas de um jeito errado. Pessoas desconfiadas, olhando torto, todo mundo tentando sobreviver à própria maneira. E é aqui que conhecemos o primeiro grande vilão da história, Carnegie. Esse cara é daqueles que a gente ama odiar. Ele controla a cidade com medo, com manipulação e tá atrás da Bíblia que ele carrega. Sério, eu fiquei tipo, esse cara não vai facilitar a vida do Eli nem um pouco. Uma coisa que eu achei genial nesse filme é como eles mostram a moralidade do Eli contrastando com a do Carnegie. Eli segue um código, ele tem fé, ele ajuda quem precisa, mas sempre com cautela. Já Carnegie, ele só quer poder, ele manipula pessoas, explora medo e faz chantagem. E eu fiquei refletindo enquanto assistia. Quantas vezes no mundo real a gente não vê situações parecidas? Não com armas e post-apocalipse, claro, mas com pessoas querendo controlar outras através do medo. E, mano, vamos falar da tensão dessa cena. Ele chega na cidade e você sente que todo mundo tá de olho nele. É tipo aquele momento de adrenalina pura, porque você sabe que qualquer movimento errado e ele pode morrer. Eu fiquei praticamente segurando a respiração junto com ele. E a câmera do filme, a edição. Cara, é quase como se a gente estivesse caminhando com ele, sentindo cada passo. E aí entra uma parte que eu adorei. Ele ajuda uma mulher que tá sendo assediada por alguns caras da cidade. E, mano, ele faz isso de forma rápida, eficiente, mas sem perder a compostura. É uma das coisas que me marcou. Ele não é herói só por força bruta. Ele é calculista. Ele pensa. E eu fiquei refletindo. Se fosse eu naquela situação, será que eu teria a mesma frieza e foco? Provavelmente não. E acho que isso é o que faz a gente admirar o personagem. Outra coisa muito legal é que o filme não mostra só violência sem propósito. Cada luta, cada confronto tem impacto na história e no desenvolvimento de Eli. Por exemplo, quando ele enfrenta os capangas do Carnegie, a coreografia das lutas é bem pensada. Não é só socos e tiros jogados aleatoriamente. Você consegue ver a estratégia, a inteligência dele. Eu fiquei tipo, ok, esse cara não é só forte, ele é inteligente e metódico. E claro, nesse meio tempo, a relação dele com a garota Solara começa a se desenvolver. E mano, isso é sutil, mas tão humano. Ele não sai salvando todo mundo com romance ou algo do tipo, mas você sente que ele se importa. E eu fiquei pensando, nesse mundo caótico, o que resta da humanidade? É nessas pequenas conexões que a gente percebe. Ele é firme na missão, mas não perdeu completamente a empatia. Agora, falando sério, um dos momentos que mais me marcou nessa parte é quando ele vai até a casa do Carnegie e vê a manipulação dele de perto. Tipo, o cara basicamente controla toda a cidade com medo e informações. E Eli, mesmo em desvantagem, mantém a calma. Eu fiquei pensando, cara, isso é psicológico também, não só físico. Você tem que estar preparado mentalmente para sobreviver nesse mundo. E não posso deixar de mencionar o design de produção. A cidade, os interiores, a sujeira, os objetos quebrados,
Tudo contribui para essa sensação de desolação e decadência. Mas o mais louco é que, mesmo com tudo destruído, o filme consegue transmitir beleza em alguns detalhes, tipo um raio de sol entrando pela janela quebrada ou a poeira dançando no ar. É visualmente impactante. Ah, e a música. Mano, a trilha sonora dá aquele clima de tensão contínua, mas também momentos de esperança. Tem horas que eu quase senti meu coração acelerando com a trilha, de tão sincronizada com as ações de Eli. É um exemplo clássico de como som e imagem juntos elevam a narrativa. E agora, galera, vamos falar sobre uma coisa que eu amo nos filmes: pequenas escolhas de personagem que mostram muito sobre ele. Ele tem a Bíblia, mas ele não está carregando só papel. Ele carrega esperança, princípios e a chance de reconstruir algo. E em cada interação, seja com estranhos, seja com Solara, a gente vê que ele pondera, decide e age de acordo com aquilo que acredita ser certo. E isso me fez refletir. Se cada um de nós tivesse apenas uma chance de fazer a diferença em um mundo quebrado, será que teríamos coragem de seguir firme como Eli? Então, para resumir essa parte, Eli chega na cidade, encontra o Carnegie e seus capangas, lida com o assédio da população e demonstra habilidade, inteligência e moralidade. Vemos o contraste entre o poder corrupto de Carnegie e a fé e disciplina de Ellie. E a gente também começa a perceber que o filme não é só ação, é sobre escolhas, ética e sobrevivência. No próximo vídeo, eu vou falar da parte em que Eli e Solara começam a formar aquela parceria que é tipo mentor e aprendiz, enfrentam desafios maiores, e a gente vai ver ainda mais ação e tensão psicológica. Vai ser incrível, galera! Se vocês estão curtindo, já deixa o like, comenta qual momento de Eli você achou mais intenso e compartilha com aquele amigo que ama filme de ação com história de fundo. E bora pro próximo capítulo dessa viagem incrível pelo mundo de O Livro de Eli. Fala, pessoal! Chegamos na parte da nossa aventura com o Livro de Eli e, mano, é aqui que a história começa a ficar ainda mais profunda. Eli e Solara começam a formar aquela conexão, aquela parceria que a gente sente que vai além da simples sobrevivência. E deixa eu te falar, é tipo mentor e aprendiz, mas de uma forma que você percebe que ambos aprendem um com o outro. Então, Eli já está firme na cidade, já enfrentou os capangas do Carnegie e a gente percebe que o cara não está apenas tentando sobreviver, ele está realmente em missão. E o mais interessante é ver como ele ensina a Solara, mesmo sem palavras diretas. Tipo, ele mostra pelo exemplo. Cada movimento, cada escolha, cada forma de reagir aos perigos é uma aula de sobrevivência. E eu fiquei pensando, nossa, quantas vezes a gente ignora o poder do exemplo? Ele não precisa ficar explicando moralidade, ele vive a moralidade. E aí começa a parte mais tensa, porque Carnegie não é um vilão que fica parado. Ele é astuto, ele observa, ele planeja e a tensão da cidade aumenta. Eu fiquei tipo, mano, a qualquer momento vai dar ruim. O filme faz isso de um jeito incrível, porque não é só tiros e pancadaria o tempo todo. É tensão psicológica. Você sente o medo da população, a pressão sobre ele e ainda aquele senso de missão que ele carrega. É muita coisa para processar, mas de forma envolvente. E aqui tem uma coisa que eu quero destacar: a relação entre Eli e Solara. Ela começa desconfiada, com medo, mas ao mesmo tempo curiosa. E Eli, com aquela calma implacável, começa a guiá-la, mas sem infantilizar. Ele mostra confiança nela, mesmo quando o mundo parece estar desmoronando. Eu fiquei refletindo sobre isso. A confiança é algo raro nesse tipo de cenário, e o filme transmite isso muito bem. Mano, tem uma cena que me deixou de queixo caído. Eli ensina Solara a se defender. Não é só luta física, é estratégia, é observação, é paciência. E eu fiquei tipo, ok, essa é a essência do personagem, inteligência combinada com força. É o que faz ele ser tão fascinante. E vocês sabem, eu sempre observo esses detalhes. Não é só ação, é como o personagem cresce e ensina ao mesmo tempo.
Outra coisa muito legal dessa parte é como a cidade é explorada visualmente. Os cenários continuam desolados, mas com nuances que mostram cultura, memória, história. Tipo, você percebe que ali já foi um lugar normal, cheio de vida. E isso faz a destruição parecer ainda mais impactante. É quase poético, mas sem ser piegas. Eu realmente admirei como o diretor conseguiu equilibrar ação, drama e estética. E o Carnegie continua sendo um antagonista fascinante. Ele não é apenas cruel, ele é manipulador, charmoso de um jeito perigoso e usa as fraquezas das pessoas contra elas mesmas. E, mano, a maneira como ele tenta cooptar Solara é tensa. Você sente que a qualquer momento ela poderia ceder. Mas ele está sempre lá, firme, lembrando que não é só uma batalha física, é uma batalha de princípios. E isso me fez pensar. Às vezes, o poder mais sutil é o mais perigoso, né? Não é só força bruta, é controle psicológico. Ah, e a trilha sonora continua impecável. Tem momentos que o silêncio domina e você quase segura a respiração junto com os personagens. E em outros, a música intensifica a ação e o perigo. Sério, isso ajuda muito na imersão, porque você sente cada passo, cada risco, cada momento de dúvida. E o mais legal dessa parte do filme é perceber a evolução de Solara. Ela começa como uma jovem assustada, dependente, mas aos poucos vai se tornando ativa, aprendendo a confiar em si mesma e em Eli. E eu fiquei tipo, cara, isso é bom demais. É inspirador ver um personagem feminino sendo desenvolvido de forma realista em meio a tanta ação. Agora, falando de ação de novo, tem um momento em que Eli precisa enfrentar alguns capangas do Carnegie sozinho, mas ele não é impulsivo. Ele observa, planeja e executa com precisão. Eu fiquei vidrado, sério, e isso mostra que o filme não precisa de exagero para ser intenso. Cada luta tem propósito e impacto narrativo. Não é só explosão e sangue jogado na tela. É tática, consequência e desenvolvimento de personagem. E vamos falar do simbolismo da Bíblia novamente. Eli carrega o livro, mas não é só objeto de poder. Ele representa esperança, fé, moralidade. E Solara começa a entender isso também. É interessante porque, mesmo num mundo onde a maioria só pensa em sobreviver ou controlar, a Bíblia é um lembrete do que ainda pode ser reconstruído. Eu fiquei refletindo sobre isso. Até nas situações mais extremas, sempre existe algo que vale a pena preservar. Então, resumindo a parte, Eli e Solara começam a desenvolver confiança e parceria. Carnegie continua sendo um antagonista complexo e manipulador. Eli demonstra inteligência, disciplina e força. Solara cresce como personagem e o filme mantém aquele equilíbrio entre tensão, ação e reflexão moral. É uma mistura que me prendeu do início ao fim. No próximo capítulo, galera, vamos entrar na parte em que Eli começa a enfrentar desafios ainda maiores na jornada pelo oeste, e a relação com Solara vai ser testada. Além disso, Carnegie vai mostrar suas cartas mais perigosas e a tensão vai ficar quase insuportável. Eu prometo que vocês vão ficar grudados na tela. Se você curtiu essa parte, já deixa o like, comenta qual momento você acha mais intenso e compartilha com aquele amigo que ama filme de ação com história profunda. Vamos continuar essa viagem juntos. E aí, pessoal? Continuando nossa saga com o livro de Eli, chegamos na parte, e sério, aqui o bicho começa a pegar de verdade, tá? Eli e Solara já estão firmes na estrada, mas vocês sabem como essas jornadas no pós-apocalipse funcionam. Cada passo pode ser o último, cada pessoa pode ser uma ameaça ou uma surpresa. Então, nessa parte, a tensão com Carnegie aumenta bastante. O cara não é apenas um vilão clássico de filme de ação, ele é estratégico, manipulador e, de certa forma, assustador. O que mais me chamou a atenção é que o filme mostra que ele não precisa gritar para ser ameaçador. Ele controla pelo medo, pelo carisma distorcido e pela inteligência. E, mano,
Eu fiquei o tempo todo com aquela sensação de qual vai ser o próximo movimento dele. E enquanto isso, Eli e Solara estão construindo aquela química que não é romântica de forma explícita, mas é cheia de respeito, confiança e aprendizado. Solara começa a perceber que Eli não é apenas forte fisicamente, mas também mentalmente. E isso me fez pensar: em cenários extremos, a força mental é tão vital quanto a força física. Eli não age por impulso, ele analisa, planeja, ensina e protege. E Solara começa a aprender isso na prática, observando e vivendo cada escolha com ele. Tem uma cena que me marcou muito. Eli ensina Solara a usar o ambiente a favor dela. Não é só briga, é estratégia pura. Ele mostra que inteligência, paciência e observação podem ser mais poderosas do que armas. Eu fiquei vidrado. Isso me fez lembrar de como muitos filmes de ação focam só no espetáculo visual, mas o livro de Eli equilibra ação com pensamento crítico. E, gente, o que dizer do cenário? A devastação continua impressionante. A cidade que eles atravessam é praticamente um cemitério urbano. Mas o filme não foca só na destruição. Ele mostra pequenos detalhes de humanidade que ainda restam, como pessoas tentando sobreviver, cuidando de animais ou pequenos gestos de solidariedade. É quase poético, sabe? E isso deixa tudo mais realista e profundo. A relação com a Bíblia também começa a ficar mais evidente aqui. Ele não carrega o livro apenas como um objeto, mas como símbolo de esperança e moralidade. E Solara começa a entender que, em um mundo que perdeu tudo, preservar conhecimento é preservar a humanidade. Eu achei sensacional como o filme consegue transmitir isso sem ficar piegas. Não é apenas religião, é cultura, é ética, é memória. Nessa parte, também vemos Carnegie apertando o cerco. Ele começa a se dar conta de que ele é mais do que parece e que controlar Solara ou qualquer outra pessoa não será tão simples. Isso cria uma tensão constante. Você sente que a qualquer momento vai rolar um confronto direto, mas o filme dosa isso perfeitamente, sem exagerar nos momentos de ação. E eu não posso deixar de comentar sobre os pequenos momentos de humanidade que aparecem. Tipo, Eli cuidando da sua sobrevivência diária, mas também cuidando de Solara, dividindo água, ensinando como proteger a si mesma. São detalhes que mostram que, mesmo em um mundo brutal, a moralidade ainda existe em pequenas ações. Ah, e mano, tem um detalhe que eu adorei. O filme mostra que nem toda violência é gratuita. Cada confronto tem consequência. Você sente a dor, o impacto, e isso faz tudo parecer mais real. Não é um tiroteio de videogame, é brutalidade com propósito. E isso me fez valorizar ainda mais o roteiro, porque cada cena de ação conta para a história, não é apenas estética. E claro, temos aqueles momentos de tensão psicológica. Solara começa a ter dúvidas sobre suas escolhas e sobre confiar em Eli. E Eli, com aquela calma de monge, ensina pacientemente, mostrando que, às vezes, a luta mais difícil não é física, mas interna. E eu fiquei refletindo sobre isso. Quantas vezes na vida real a batalha mais dura é contra nossas próprias dúvidas? Outra coisa que me impressionou nessa parte é a direção de arte e fotografia. As cores desbotadas, a poeira, o vento, os restos de construções, tudo contribui para a sensação de desolação e perigo constante. E ainda assim, há momentos de beleza. Pequenas flores, raios de sol, detalhes de humanidade que mostram que o mundo ainda tem valor, mesmo em ruínas. E, mano, tem um momento de diálogo entre Eli e Solara que é simplesmente icônico. Ele explica que o verdadeiro poder da Bíblia não é o livro em si, mas o que ela representa: esperança, ética e responsabilidade de transmitir conhecimento. Isso me pegou de jeito, porque é uma mensagem que vai além do filme. A gente também tem a responsabilidade de preservar o que é importante. Por fim, essa parte do filme
reforça o quanto Eli é determinado e resiliente. Ele não desiste, mesmo diante de adversidades e ameaças maiores. E Solara começa a perceber que, com o guia certo, é possível enfrentar até as situações mais desesperadoras. É inspirador e, ao mesmo tempo, nos faz refletir sobre nossas próprias escolhas e valores. Tensão com Carnegie aumenta. Eli continua sendo mentor e protetor. Solara evolui como personagem. Os cenários mostram devastação e beleza ao mesmo tempo, e a moralidade do mundo pós-apocalíptico é explorada de forma sutil, mas poderosa. Esse equilíbrio entre ação, emoção e filosofia é o que faz o livro de Eli ser tão especial. No próximo capítulo, galera, vamos ver Eli e Solara enfrentando perigos maiores, Carnegie mostrando suas verdadeiras intenções e a jornada rumo ao oeste ficando ainda mais intensa. Preparem-se, porque as emoções vão ficar à flor da pele. Fala, pessoal! Continuando nossa viagem pelo mundo de O Livro de Eli, chegamos na parte e olha, a coisa começa a esquentar de verdade. Se você achou que Carnegie já era um perigo antes, agora ele mostra o quanto é manipulado, cruel e absolutamente obcecado pelo poder. E o mais interessante é como o filme não precisa exagerar na violência para mostrar que ele é perigoso. Ele usa o medo psicológico, a intimidação e o poder de controlar pessoas para gerar tensão. Sério, eu fiquei grudado na tela o tempo todo. Eli e Solara estão cada vez mais conectados, mas a relação deles não é clichê de filme de ação. É construída através de confiança, observação e respeito mútuo. E sabe o que é mais legal? Solara começa a perceber que força não é apenas física, é também mental. Eli é o tipo de personagem que você admira não só pelas habilidades de combate, mas pelo raciocínio estratégico. Ele antecipa movimentos, evita armadilhas e ensina sem soar condescendente. Eu fiquei pensando como seria incrível ter alguém assim nos nossos dias, né? Nessa parte temos algumas cenas que realmente me deixaram tenso. Uma delas é quando eles atravessam aquela cidade quase totalmente destruída, cheia de armadilhas e moradores desesperados. Você sente o perigo a cada esquina, e o filme não perde tempo com enrolação. Cada passo é medido, e o suspense é constante. Eu senti que cada decisão de Eli tinha peso, e isso me fez valorizar ainda mais o personagem. E, gente, vamos falar de Carnegie. Esse cara é mestre em manipulação. Ele começa a perceber que Eli não é apenas mais um sobrevivente qualquer, e que Solara está se tornando uma peça importante nessa equação. E é incrível como o filme mostra que ele não age por impulso. Ele é paciente, frio e calcula cada movimento para ter vantagem. Eu fiquei impressionado com a complexidade do vilão, porque filmes desse gênero muitas vezes transformam os antagonistas em caricaturas, mas aqui não. Carnegie é real, ameaçador e, de certa forma, assustador pela inteligência. Tem uma cena em que Solara percebe que precisa começar a tomar suas próprias decisões. Ela começa a mostrar iniciativa, a pensar rápido, a reagir a situações de forma prática, e eu adorei isso. Mostra que mesmo em um mundo tão brutal, é possível crescer, aprender e se tornar mais forte sem perder a humanidade. Essa evolução do personagem é algo que sempre me cativa em filmes. Outra coisa que me marcou foi a forma como ele lida com a violência. Ele não é impetuoso, ele é eficiente. Cada movimento, cada tiro, cada confronto tem um propósito. E isso me fez refletir sobre como o filme trata a brutalidade. Não é gratuita, não é exagerada, mas é real e impactante. É como se cada ato de violência tivesse peso moral, o que dá uma profundidade absurda à história. Ah, e não posso deixar de comentar sobre o livro. Eli não carrega a Bíblia só como objeto. Para ele, ela é esperança, conhecimento e responsabilidade.
Nessa parte, Solara começa a entender isso mais claramente, e eu fiquei pensando, em um mundo que perdeu tudo, preservar conhecimento é preservar a humanidade. O filme passa essa mensagem de forma sutil, mas poderosa, sem ser forçada ou piegas. E claro, os detalhes do cenário continuam incríveis. A devastação, a poeira, as ruínas, tudo transmite a sensação de desolação e perigo constante, mas, ao mesmo tempo, há momentos de beleza, um raio de sol atravessando a névoa, pequenos sinais de vida, animais sobrevivendo. Esses detalhes fazem a jornada parecer mais real, mais palpável, e eu fiquei admirado com o cuidado que o filme teve nesse aspecto. Tem também aquelas cenas de diálogo que te fazem pensar. Eli ensina Solara que a verdadeira força está em tomar decisões corretas, em manter a moral mesmo quando ninguém está olhando, e isso é algo que me tocou, porque mesmo em uma história de ação pós-apocalíptica, o filme consegue passar lições de vida que fazem sentido fora da tela. E, mano, não posso esquecer do momento em que Carnegie tenta manipular Solara. Ele percebe que ela tem potencial e tenta controlá-la, mas Solara começa a mostrar que tem vontade própria. É um momento de empoderamento do personagem e eu adorei ver isso. Mostra que, mesmo em um ambiente opressor, ainda é possível resistir e manter a própria identidade. Vemos Eli e Solara enfrentando desafios maiores, Carnegie ficando mais obsessivo e perigoso, e a jornada rumo ao oeste se tornando cada vez mais intensa. A tensão, a ação e os dilemas morais continuam equilibrados de forma magistral. E pessoal, eu preciso dizer, cada vez que assisto essa parte, fico mais impressionado com a construção do mundo e dos personagens. Evolução de personagens, estratégias inteligentes e confrontos que fazem você prender a respiração. Eli continua sendo um exemplo de resiliência e inteligência. Solara cresce como personagem, e Carnegie se mostra um vilão complexo e convincente. O equilíbrio entre ação, filosofia e emoção é o que mantém o livro de Eli tão marcante. No próximo capítulo, a aventura se intensifica ainda mais, e vocês vão ver Eli e Solara enfrentando escolhas que testam não só suas habilidades, mas também seus valores. Preparem-se, porque a história está prestes a dar uma guinada que vai deixar todo mundo de queixo caído. E aí, pessoal? Chegamos na parte da nossa jornada com o livro de Eli, e sério, essa parte é intensa demais. Se você achava que Carnegie já estava no ápice da sua obsessão, prepare-se, porque ele começa a mostrar toda a extensão da sua sede de poder. E o mais interessante é que, mesmo sendo um vilão, você consegue ver o que o motiva. Não é só maldade por maldade. Ele quer controlar a narrativa, controlar o conhecimento, controlar as pessoas. E isso é assustador porque nos faz pensar: e se alguém assim existisse na vida real? Eli e Solara continuam seu caminho pelo oeste devastado, e a química entre eles só cresce. Não é aquele romance forçado, tipo, vamos nos apaixonar no meio do apocalipse. Nada disso. É uma conexão construída na sobrevivência, no respeito e, acima de tudo, na confiança. Eu sempre achei isso fascinante, porque torna a história mais madura e real. Eles estão aprendendo um com o outro, e cada escolha de Eli é como uma lição de vida que Solara absorve. Uma coisa que me chamou muito a atenção nessa parte é a forma como Eli lida com a moralidade. Ele não mata por prazer, ele mata por necessidade. Cada confronto é estratégico, e isso faz você admirar o personagem ainda mais. Eu fiquei pensando em como o filme trata a violência. Ela existe, é brutal, mas tem consequência. Não é só explosão e ação vazia. Cada morte tem peso. E, gente, isso é raro de ver em filmes de ação hoje em dia. Carnegie, por outro lado, começa a intensificar a pressão sobre Solara.
Ele percebe que ela pode ser uma aliada poderosa se manipulada corretamente, mas Solara começa a mostrar sinais de independência. Eu adorei essa parte porque mostra que, mesmo em um mundo de desesperança, ainda existe espaço para escolhas conscientes e resistência. E, sinceramente, eu fiquei torcendo por ela durante toda a cena, quase como se estivesse assistindo alguém que eu conheço tentando sobreviver em uma situação impossível. Eli continua seu percurso com a Bíblia e eu não canso de destacar isso. Para ele, o livro não é só papel, é esperança, é conhecimento, é responsabilidade. Nessa parte, vemos mais claramente o peso dessa responsabilidade. Ele sabe que não pode falhar, que não pode entregar o livro para pessoas erradas. E eu achei incrível como o filme constrói essa tensão sem precisar exagerar na ação. A cinematografia nessa parte merece um comentário à parte. Os cenários continuam espetaculares: cidades destruídas, estradas desertas, paisagens áridas que refletem a solidão e a luta constante. Mas também existem pequenos detalhes que mostram sinais de vida, o que cria aquele contraste perfeito entre desolação e esperança. Eu fiquei fascinado com o cuidado visual do filme. É quase poético. Tem uma cena que me marcou demais. Eli e Solara precisam atravessar um território cheio de armadilhas e sobreviventes hostis. A tensão é palpável e você sente cada passo deles como se estivesse caminhando junto. O filme faz um trabalho incrível em te colocar na pele dos personagens, e eu admito que fiquei com o coração na mão em vários momentos. Outra coisa que me chamou a atenção foi como Eli ensina Solara sem ser autoritário. Ele não impõe regras, ele mostra o caminho e ela aprende observando e agindo. Essa dinâmica de mestre e aprendiz é muito bem explorada e dá uma profundidade incrível à história. Eu fiquei lembrando de outras histórias de sobrevivência que vi, e posso dizer que poucas conseguem transmitir essa sensação de aprendizado e crescimento de forma tão natural. E o dilema moral continua pesado. Em vários momentos, Eli se vê diante de escolhas que testam não só sua habilidade de sobrevivência, mas também sua fé e seus princípios. E eu adoro que o filme não dá respostas fáceis. Ele força você a pensar junto com os personagens. Eu faria a mesma coisa? Até onde eu iria para proteger algo que considero sagrado? A tensão está no auge. Eli e Solara enfrentam desafios que vão testar não apenas suas habilidades físicas, mas também sua capacidade de confiar um no outro e de manter seus princípios em um mundo onde a moralidade parece ter desaparecido. Carnegie está cada vez mais próximo de descobrir o plano deles, e isso cria um senso de urgência que me deixou grudado na tela. Resumindo, parte é pura intensidade, crescimento de personagens, tensão moral e ação estratégica. Eli continua sendo o protagonista que você admira pela inteligência e resiliência. Solara cresce como personagem independente e forte. E Carnegie se mostra um vilão cada vez mais manipulador e perigoso. E, sinceramente, cada vez que eu revejo essa parte, me impressiono mais com a forma como o filme equilibra ação, filosofia e emoção. No próximo capítulo, vamos ver a relação entre Eli e Solara se aprofundar ainda mais, Carnegie se tornar uma ameaça direta e escolhas morais cruciais serem testadas. E pessoal, posso garantir, vocês não vão querer perder nenhum segundo dessa jornada. E aí, galera, chegamos à parte da nossa viagem pelo mundo pós-apocalíptico de O Livro de Eli. E sério, agora o filme começa a ficar ainda mais sombrio e intenso. Vocês lembram como Carnegie estava só observando e manipulando de longe? Pois é, agora ele se torna uma ameaça muito mais concreta, muito mais real. E é nesse ponto que o filme mostra o contraste entre Eli e Carnegie de forma muito clara. Um tem princípios, fé e disciplina. O outro só quer poder e controle.
E eu confesso que adoro esse tipo de vilania porque não é caricata, é assustadoramente plausível. Nessa parte, Eli e Solara continuam sua jornada pelo oeste devastado, e eu não consigo deixar de notar o quanto Solara está se transformando. No começo, ela era mais frágil, mais dependente, mas agora já começa a tomar decisões por conta própria, a mostrar coragem e, às vezes, até a surpreender Eli. Tem uma cena em que ela enfrenta um perigo sozinha e eu fiquei ali grudado na tela, torcendo por ela, tipo, vai, Solara, você consegue. É impressionante como o filme consegue criar empatia sem precisar exagerar em drama. Eli, por outro lado, começa a mostrar uma faceta ainda mais humana. Apesar de todo o seu treinamento e disciplina, você vê ele refletindo sobre suas escolhas, sobre a vida que ele leva e sobre o peso do livro que carrega. Eu adoro quando o filme faz isso, porque, mesmo sendo um herói quase invencível, ele não é perfeito. Ele sente, ele duvida, ele se pergunta se está fazendo a coisa certa. E isso me faz pensar. Quantas vezes a gente, na vida real, enfrenta escolhas em que não existe resposta certa? Eli é como um espelho para essa sensação de responsabilidade extrema. Uma das coisas mais interessantes dessa parte é a maneira como Carnegie começa a envolver Solara no jogo dele. Ele percebe que ela tem potencial, que ela pode ser uma aliada e começa a usar manipulação psicológica. É aquele tipo de vilão que é perigoso não só fisicamente, mas mentalmente. E eu admito, a tensão dessas cenas me deixou com frio na barriga. Carnegie representa o lado sombrio do conhecimento sem ética. Ele quer a Bíblia não para salvar ou ensinar, mas para controlar e dominar. E isso, gente, é um tema que dá pano para manga para discutir. Agora, algo que me marcou profundamente: a travessia pelo território hostil. Eli e Solara enfrentam bandidos, estradas destruídas, emboscadas. E, de novo, o filme faz um trabalho incrível em equilibrar ação e narrativa. Não é só tiros e explosão. Cada movimento deles tem estratégia, tem consequência, e é nesse ponto que você percebe o quão calculado ele é. Ele não se deixa levar pela raiva ou emoção. Tudo é pensado, tudo é planejado. Isso me fez pensar. Eu, sinceramente, não sei se teria essa calma em um cenário assim. E a relação entre Eli e Solara se aprofunda de forma sutil, mas poderosa. Não é romance clichê, mas sim um vínculo construído sobre respeito e confiança. Eles dependem um do outro para sobreviver, mas também se completam. Solara começa a aprender com os valores de Eli, e Eli, por sua vez, percebe que ela pode ser a chave para continuar a missão caso algo aconteça com ele. É um tipo de parceria que raramente vemos em filmes de ação. Outra coisa que me chamou a atenção é como o filme continua explorando a moralidade em um mundo sem regras. Eli é a prova de que é possível manter princípios mesmo quando todos ao redor parecem ter perdido qualquer senso de ética. Mas ele também enfrenta dilemas que testam esses princípios. Por exemplo, em algumas situações, ele poderia simplesmente passar por cima de pessoas para avançar, mas ele escolhe agir com justiça. E eu fiquei pensando, quantas vezes na vida real a gente corta caminho ou age por conveniência? Ele não, ele permanece fiel aos seus valores e isso é inspirador. Carnegie, por sua vez, se torna mais implacável. Ele começa a reunir recursos, planejar emboscadas e manipular aliados. E o filme mostra claramente como o conhecimento, quando usado sem ética, se transforma em arma. Eu achei genial essa abordagem, porque o conflito não é só físico, é intelectual e moral. E isso dá profundidade à história que poucos filmes de ação conseguem. Eli e Solara enfrentam perdas nessa parte. Pessoas com quem eles cruzaram acabam mortos e a tensão emocional aumenta. Você sente o peso da jornada, a solidão e a responsabilidade que Eli carrega. E Solara começa a ver que o mundo é cruel, mas também que é possível agir com integridade mesmo nesse caos.
Eu fiquei refletindo sobre como a inocência dela se transforma em resiliência. É bonito e triste ao mesmo tempo. A história deixa claro que a batalha entre Eli e Carnegie não é apenas física, é ideológica. Um quer usar o conhecimento para controlar, o outro quer protegê-lo para iluminar e ensinar. E eu não sei vocês, mas eu fico vidrado nesse tipo de conflito porque ele nos faz pensar sobre nossas próprias escolhas no mundo real. Resumindo, essa parte do filme é tensa, profunda e cheia de desenvolvimento de personagem. Eli mostra inteligência e ética. Solara cresce como pessoa e Carnegie se revela um antagonista que te faz refletir sobre poder e manipulação. E sério, gente, cada cena é construída para nos deixar no limite da expectativa, com adrenalina e reflexão ao mesmo tempo. Na próxima parte, vamos acompanhar o confronto direto com Carnegie se aproximando, Solara tomando atitudes cada vez mais decisivas e Eli enfrentando dilemas que vão testar sua fé e coragem como nunca antes, e posso garantir, vai ser eletrizante. Fala, galera! Bem-vindos à parte da nossa jornada com o livro de Eli. Se vocês pensavam que a tensão ia diminuir, se enganaram. Aqui é onde o filme realmente começa a apertar o cerco. Carnegie se torna uma ameaça palpável e Eli e Solara estão no limite do que é seguro, do que é moral e do que é possível. Uma coisa que sempre me impressiona nesse ponto é como a narrativa consegue misturar ação e reflexão. Tipo, você tem aquelas cenas em que Eli está enfrentando bandidos ou emboscadas, mas ao mesmo tempo você sente a mente dele funcionando. Cada tiro, cada passo é calculado. E eu fiquei pensando, quantas vezes na vida real a gente age no automático sem pensar nas consequências? Eli é a personificação do controle e da disciplina. Solara também começa a mostrar seu lado mais independente agora. Ela não é mais aquela menina frágil do início. É interessante ver como o filme trabalha a evolução dela de forma orgânica. Não é só a sobrevivência física, mas também emocional. Ela aprende a ler sinais, a entender intenções e principalmente a confiar no próprio julgamento. Eu confesso que fiquei orgulhoso dela enquanto assistia. É raro ver uma personagem feminina nesse tipo de filme que não seja apenas um coadjuvante ou interesse romântico. Aqui ela tem agência, e isso é incrível. E aí chegamos a Carnegie, que começa a se mostrar em toda sua magnitude manipuladora. Ele percebe que Eli está mais próximo de cumprir sua missão e que Solara é uma peça valiosa. E o mais assustador é como ele consegue ser carismático ao mesmo tempo que é cruel. Ele manipula, ameaça e ainda faz parecer que está oferecendo uma escolha, sabe? Tipo, ele fala: você pode se juntar a mim ou desaparecer. E você fica ali torcendo para Eli não ceder, porque, gente, esse cara é o vilão que você ama odiar. Algo que me chamou a atenção nesta parte é como o filme explora o mundo devastado de forma quase poética. A câmera mostra cidades destruídas, ruas desertas, prédios caídos, mas também pequenos detalhes de humanidade. Um cachorro solitário, um gato faminto, restos de uma vida que existia antes. E eu fiquei pensando como esses pequenos detalhes dão peso emocional à história. Não é só sobre ação, é sobre o que foi perdido e o que ainda vale a pena salvar. Agora, vamos falar de um ponto que me deixou realmente arrepiado: a aproximação do confronto final. Eli e Solara chegam a um ponto em que Carnegie está praticamente esperando por eles, cercado por homens armados. O filme faz um trabalho incrível de construir tensão antes mesmo de qualquer tiro ser disparado. Você sente cada passo, cada respiração, cada segundo de silêncio. E, sério, eu fiquei segurando o fôlego em várias cenas. Eli continua sendo aquele exemplo de ética e disciplina, mesmo quando Carnegie tenta pressioná-lo psicologicamente. O que me fascina é que Eli não age por vingança, ele age por propósito.
Ele sabe que a Bíblia que carrega tem valor muito maior do que sua segurança pessoal. E eu achei isso uma lição poderosa. Em um mundo onde todos estão pensando em si mesmos, ele mantém a missão acima de tudo. Solara, por outro lado, começa a questionar e testar limites. Ela quer ajudar, quer proteger, mas também quer entender se pode realmente confiar em Eli e nos princípios dele. Eu fiquei refletindo, quem de nós, em situações extremas, não questionaria se vale a pena seguir regras quando a sobrevivência está em jogo? O filme mostra isso de forma muito humana. E é aqui que Carnegie revela seu plano completo. Ele quer usar a Bíblia como instrumento de poder, não de sabedoria. Ele acredita que controlando o conhecimento controla as pessoas. E isso, galera, é tão assustador porque é realista. É como se o filme estivesse dizendo: o problema não é apenas o caos externo, mas também como o conhecimento pode ser corrompido. Eu fiquei olhando para a tela e pensando: caramba, esse tipo de vilania é muito mais perigoso do que qualquer arma. A tensão aumenta quando Eli é forçado a confrontar homens armados em situações quase impossíveis. Mas o que é fascinante é como ele resolve cada obstáculo com estratégia e precisão. Ele não é apenas um cara que atira bem, ele pensa, planeja e até usa o ambiente ao seu favor. E eu fiquei refletindo. Quantas vezes a gente subestima o poder da inteligência em situações extremas? Ele nos lembra que a força bruta nem sempre é suficiente, e Solara continua a crescer, mostrando coragem e determinação. Ela começa a agir de forma independente, ajudando Eli e salvando a própria pele em momentos cruciais. O mais interessante é que o filme nunca exagera nas habilidades dela. Tudo é crível. Isso faz com que a audiência se conecte com ela de maneira muito real. Eu fiquei pensando em como é raro ver esse tipo de desenvolvimento de personagem feminino em filmes de ação, e fiquei admirado com a sutileza da direção. No final desta parte, a tensão chega ao ápice. Carnegie está cada vez mais próximo de conseguir o que quer. Eli está determinado a proteger o livro a qualquer custo, e Solara está amadurecendo diante dos olhos do público. Eu confesso, senti aquele frio na barriga que só bons filmes conseguem proporcionar. É a mistura de ação, moralidade, estratégia e emoção que torna o livro de Eli tão memorável. Resumindo nessa parte, o filme mostra o verdadeiro valor da fé, da disciplina e da inteligência em um mundo sem lei. Carnegie representa a corrupção do poder e do conhecimento, Eli representa a integridade e o propósito, e Solara é a ponte entre os dois mundos, mostrando crescimento e resiliência. E, sério, galera, eu não sei vocês, mas eu fiquei grudado na tela do início ao fim dessa parte, refletindo e torcendo por cada decisão que eles tomavam. Vamos entrar de cabeça no confronto direto entre Eli e Carnegie, com ação intensa, decisões críticas e reviravoltas que prometem deixar qualquer um grudado na tela, e posso garantir, vai ser eletrizante, tenso e cheio de surpresas. E aí, galera, bem-vindos à parte da nossa jornada com o livro de Eli. Se vocês pensaram que a tensão tinha atingido o limite, preparem-se, porque agora a coisa fica séria de verdade. Estamos chegando no clímax, e a luta entre Eli e Carnegie não é só física, é moral, estratégica e psicológica. Desde o início dessa parte, dá para sentir que o filme está respirando ação. Cada passo de Eli é calculado, cada movimento de Carnegie é ameaçador. E eu fiquei pensando sobre isso. Quantas vezes a gente assiste a filmes de ação e sente que tudo é exagerado? Aqui, não. Tudo tem peso. A ambientação pós-apocalíptica ajuda a criar essa tensão real. Cada rua deserta, cada prédio caído, cada sombra faz você se sentir dentro do mundo de Eli. A relação entre Eli e Solara continua a se desenvolver. Ela já não é mais apenas uma aprendiz ou uma ajuda eventual,
ela começa a tomar decisões críticas que afetam o destino deles. E eu tenho que confessar, em vários momentos eu estava torcendo para que ela tivesse mais protagonismo, e o filme dá isso a ela, mas de forma orgânica, sem forçar. É aquela sensação de orgulho como se você conhecesse a personagem na vida real. Agora, vamos falar de Carnegie. Esse cara é assustador, mas de um jeito interessante. Ele não é só um vilão que quer dominar tudo, ele quer controlar o conhecimento. Ele acredita que a Bíblia é poder e que quem tiver o livro pode ditar regras. E isso, galera, é o ponto mais assustador do filme: o poder das ideias e do conhecimento em mãos erradas. É quase filosófico. O que vale mais, a força ou a sabedoria? Carnegie é a força sem ética, Eli é a sabedoria com ética. O primeiro confronto direto começa de forma tensa. Eli usa sua inteligência e habilidade para se antecipar aos movimentos de Carnegie. Ele não corre cegamente, ele observa, calcula, espera o momento certo. Eu fiquei me perguntando: quantas vezes na vida real a gente age por impulso e não pensa nas consequências? Eli nos lembra da importância da paciência e da estratégia. E aí Solara entra em ação. Ela não é apenas um coadjuvante passivo, ela ajuda a criar distrações, salvar Eli e tomar decisões rápidas. Eu adoro como o filme mostra isso, sem exageros, sem habilidades sobre-humanas, apenas coragem e raciocínio. Em uma cena, ela consegue virar a maré da batalha apenas com uma decisão bem pensada. Isso me fez refletir sobre o valor da presença e da atenção nos momentos críticos. Carnegie, claro, não facilita. Ele manipula e ameaça, tentando quebrar a confiança de Eli. Ele sabe que, se conseguir minar a fé e o propósito de Eli, o livro será dele. E sério, isso é psicológico. Não é apenas uma luta de armas, é uma batalha de ideais. Eu fiquei grudado na tela, porque cada diálogo carrega tensão e intenção de manipulação. O filme também consegue balancear ação e pausas dramáticas muito bem. Entre os tiros e confrontos, há momentos de reflexão silenciosa. Eli medita sobre sua missão, sobre o que a Bíblia representa e sobre a responsabilidade que carrega. E eu achei isso fascinante, porque na maioria dos filmes de ação, o herói só age. Aqui, ele pensa e sente o peso do que faz. Chegamos àquele momento crítico, onde Carnegie parece ter vantagem. Ele cercou Ellie, e tudo indica que o fim está próximo. Mas Eli, como sempre, mostra que disciplina e propósito podem superar até a força bruta. Ele consegue virar a situação com astúcia e coragem. Eu fiquei totalmente grudado na tela, torcendo e quase pulando do sofá. E é aí que acontece a grande revelação do filme. A fé e a convicção de Eli são mais poderosas do que Carnegie imaginava. Ele não precisa de armas sofisticadas para vencer. Ele tem propósito e estratégia. E isso, galera, é a mensagem mais forte do filme. O conhecimento, quando protegido e usado com ética, é mais poderoso do que a força bruta. Solara também tem seu momento decisivo. Ela aprende, age e percebe que a verdadeira força não está apenas em vencer fisicamente, mas em proteger o que é importante e tomar decisões corretas. Ela se torna a verdadeira parceira de Eli, e não apenas alguém que o segue. Eu achei isso incrível, porque mostra crescimento real de personagem sem precisar exagerar. O clímax termina de forma satisfatória, mas ainda deixa uma sensação de tensão no ar. Carnegie é derrotado, mas o mundo continua hostil, e Eli ainda tem uma missão a cumprir. E é esse equilíbrio entre vitória pessoal e persistência da jornada que faz o livro de Eli ser tão memorável.
Então, galera, nessa parte, aprendemos sobre estratégia, paciência, coragem e a força da ética diante da corrupção e do poder desmedido. Ele mostra que propósito e fé podem superar a maldade, e Solara mostra que crescimento e aprendizado vêm quando a gente enfrenta desafios reais. Vamos entrar na reta final da missão de Eli, com a entrega do livro Consequências das Escolhas, e aquele momento que faz todo mundo refletir sobre fé, conhecimento e legado. Preparem-se, porque vai ser intenso e emocionante. Fala, pessoal! Chegamos, galera, à reta final da nossa jornada com o livro de Eli. E sério, se você pensou que já tinha visto tudo de emoção e ação, prepare-se, porque agora tudo se conecta: luta, fé, propósito e sacrifício. Então, Eli finalmente chega ao ponto crucial da missão: entregar o livro. Durante todo o filme, a gente acompanhou ele atravessando esse mundo devastado, cheio de perigos, gente ruim e decisões morais complexas. E agora, o peso da responsabilidade dele fica mais evidente. Eu fiquei refletindo: quantas vezes a gente subestima a força de alguém só porque o mundo parece sombrio? Eli prova que a determinação pode mover montanhas. Solara, que já se tornou muito mais do que uma acompanhante, se torna essencial nesse momento. Ela já não é apenas a aprendiz, ela é parceira e até um reflexo do que Eli representa. Lembro que, em algumas cenas, eu senti aquele orgulho meio bobo de torcer por alguém na tela, sabe? Tipo, vai, Solara, mostra que você aprendeu com o mestre. E o filme entrega isso com naturalidade, sem exageros. O encontro final com Carnegie é tenso, mas não é só tiro, porrada e bomba. É também psicológico. Carnegie ainda tenta manipular, jogar Eli contra suas próprias convicções, mas aqui o filme brilha. Eli não é só forte fisicamente, ele é forte moralmente. E isso, galera, é o que faz a diferença. Eu realmente fiquei pensando: quantas vezes a gente cede às pressões externas e perde a própria bússola? Eli é tipo um lembrete vivo de que propósito e convicção são armas mais poderosas do que qualquer força bruta. A tensão aumenta quando Carnegie percebe que perdeu a vantagem, e o que é incrível é como o filme mostra que, mesmo derrotado, Carnegie não é apenas um vilão caricatural. Ele representa o lado humano da ganância, da sede de poder, da obsessão pelo controle do conhecimento. Isso faz a vitória de Eli não ser apenas física, mas simbólica. É o triunfo da sabedoria e da fé sobre a corrupção e o egoísmo. E aí vem um dos momentos mais emocionantes do filme: a entrega do livro. Eli finalmente alcança seu objetivo, mas não sem um preço. Ao longo da história, ele enfrenta perigos extremos, lida com ferimentos e vê a destruição ao seu redor. E o que mais me tocou foi perceber como a fé dele se mantém inabalável. Ele não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. Eu fiquei refletindo: quantas vezes a gente desiste no meio do caminho? Ele é um exemplo de persistência. Solara aprende também. Ela observa, compreende e finalmente entende a importância do que Eli carrega. Não é apenas um livro, é a esperança de reconstruir algo maior, é um legado de conhecimento que pode mudar o mundo. E a relação entre os dois se consolida nesse momento, de uma forma silenciosa, mas poderosa. É aquela sensação de cumplicidade que não precisa de palavras. Eu achei essa parte muito bonita, porque mostra crescimento real de personagem sem precisar de clichês sentimentais exagerados. O filme também faz algo incrível. Mesmo na vitória, ele não pinta o mundo como perfeito. O cenário pós-apocalíptico continua hostil, mas agora há esperança. E isso é muito realista. A gente gosta de finais felizes, mas aqui o filme nos lembra que a mudança começa com pequenas ações e com pessoas comprometidas com a ética e o propósito. Eli e Solara se tornam essas pessoas, e isso deixa uma sensação de inspiração genuína.
Outra coisa que eu adorei é como a cinematografia e a direção de arte acompanham o desfecho. Cada quadro transmite tensão, silêncio e esperança ao mesmo tempo. As cores, a luz e a destruição ao redor reforçam a ideia de que, mesmo no caos, a fé e o conhecimento podem iluminar o caminho. Eu fiquei impressionado como o filme consegue equilibrar emoção, ação e filosofia de forma tão fluida. No final, Eli cumpre sua missão, mas o que fica mais forte para mim é a mensagem. Conhecimento e fé são legados que ultrapassam a força física e que podem mudar o mundo se forem protegidos e respeitados. Solara se torna a guardiã dessa esperança, aprendendo com Eli que cada ação tem um impacto e que cada decisão conta. É tipo um ciclo de aprendizado e inspiração que se repete, e isso é lindo. Então, galera, resumindo, essa última parte do filme é um mix perfeito de tensão, emoção e reflexão. A luta final mostra estratégia e coragem, a entrega do livro simboliza esperança e legado, e a relação entre Eli e Solara ensina sobre aprendizado, crescimento e responsabilidade. Para mim, é um filme que você assiste e fica pensando dias depois, sobre fé, propósito e sobre como pequenas ações podem gerar grandes mudanças. E é isso, pessoal. Com isso, fechamos a análise completa de O Livro de Eli. Um filme de ação, sim, mas também de filosofia, moral e inspiração. Se você se identificou com essa história ou refletiu sobre algum ponto que comentamos, compartilha nos comentários, porque eu adoro saber o que vocês pensam. Valeu por ficarem comigo até aqui, galera! E na próxima trago mais filmes, mais curiosidades e aquela análise que mistura diversão com reflexão. Mas por enquanto, respira fundo, porque O Livro de Eli é daqueles filmes que deixa a gente pensando sobre o que realmente importa. E aí, pessoal, chegamos à nossa última parte da análise de O Livro de Eli. Cara, que jornada, hein? Foi longa, intensa e cheia de reviravoltas, mas é justamente isso que torna o filme tão memorável. Agora vamos falar sobre tudo que ficou por trás das cenas, aquelas curiosidades de bastidores e um pouco das minhas impressões finais. Primeiro, deixa eu contar uma coisa que eu achei muito interessante. Denzel Washington, que interpreta o Eli, fez questão de treinar arduamente para todas as cenas de combate. E olha, dá para ver na tela. Cada luta, cada movimento é super realista e transmite aquela sensação de tensão que te faz prender a respiração. Eu fiquei pensando, quantas vezes a gente assiste um filme de ação e sente que tá vendo coreografia de dança? Aqui não. Cada tiro, cada golpe parece que pode doer de verdade. Outra coisa que me chamou a atenção foi a construção do mundo pós-apocalíptico. Sério, o filme não economiza nos detalhes. A paisagem devastada, a poeira, a falta de água, a violência, tudo isso cria um cenário que você quase consegue sentir o cheiro, o calor e a aridez. Eu fiquei lembrando de alguns filmes que tentam esse tipo de mundo, mas sempre escorregam na plausibilidade. Aqui eles acertaram em cheio, e isso faz a jornada de Eli parecer ainda mais épica. Não é apenas um herói andando por aí. É alguém sobrevivendo em um mundo que te empurra para baixo a cada passo. Agora, falando de personagens, Solara, nossa parceira, é incrível. Eu adorei como ela não é só um complemento do Eli, mas uma personagem que cresce com ele. Durante o filme, a gente vê ela aprendendo, questionando, se arriscando e, no final, assumindo responsabilidade. E esse é o tipo de personagem que eu adoro, aquele que evolui e que nos faz torcer genuinamente. Não é só uma personagem de apoio, ela é uma heroína em formação. E claro, Carnegie, que vilão! O filme consegue equilibrar a força dele sem transformá-lo em um clichê de mauzão que só quer destruir. Carnegie tem um motivo, uma obsessão por poder e controle do conhecimento, e isso torna a história mais complexa. A luta contra ele não é só física, mas também moral e intelectual.
É tipo aquele momento em que você percebe que não basta ser forte, você tem que ser inteligente e ter princípios para vencer verdadeiramente. Uma curiosidade bacana que pouca gente sabe: o diretor Albert Hughes e Alan Hughes quiseram transmitir uma mensagem muito clara sobre fé, perseverança e legado, e eles fizeram isso de um jeito que não soa forçado. A história de Eli e do livro que ele protege é quase como uma fábula moderna, mas sem perder a crueza e a tensão do mundo real. É raro encontrar um filme que consiga equilibrar ação, suspense e filosofia assim. Falando do final, gente, que sensação! Ver Eli completar sua missão, passar o bastão para Solara e deixar a esperança viva é simplesmente inspirador. Eu confesso que fiquei emocionado. Não é aquele final feliz, cheio de exageros, mas é um final que faz sentido e te deixa pensando sobre propósito, fé e o que cada um de nós pode fazer para deixar um legado. E é exatamente essa reflexão que eu queria compartilhar com vocês desde o início. Agora, pessoal, umas dicas rápidas de curiosidades que vocês podem adorar. O filme foi filmado no deserto da Califórnia e em locações que realmente reforçam aquela sensação de abandono e desolação. O trabalho de fotografia é impecável. Cada cena tem luz, sombra e composição que contam tanto quanto o diálogo. E falando em diálogo, reparem como cada fala tem peso. Não é só conversa jogada ali. Cada palavra ajuda a construir o mundo e a revelar a filosofia de Eli. E se você, como eu, gosta de refletir sobre a moral das histórias, pense nisso. Eli nos ensina que conhecimento, fé e propósito são armas poderosas. Não importa o caos ao redor, se você mantém sua integridade e persistência, você pode fazer a diferença. E isso não é só filme, é vida, galera. Então, para fechar essa jornada, quero agradecer demais a vocês que ficaram comigo do começo ao fim. Revisitar o livro de Eli desse jeito foi um medo e informações. E Eli, mesmo em desvantagem, mantém a calma. Eu fiquei pensando, cara, isso é psicológico também, não só físico. Você tem que estar preparado mentalmente para sobreviver nesse mundo. E não posso deixar de mencionar o design de produção. A cidade, os interiores, a sujeira, os objetos quebrados, tudo contribui para essa sensação de desolação e decadência. Mas o mais louco é que, mesmo com tudo destruído, o filme consegue transmitir beleza em alguns detalhes, tipo um raio de sol entrando pela janela quebrada ou a poeira dançando no ar. É visualmente impactante. Ah, e a música, mano, a trilha sonora dá aquele clima de tensão contínua, mas também momentos de esperança. Tem horas que eu quase senti meu coração acelerando com a trilha, de tão sincronizada com as ações de Eli. É um exemplo clássico de como som e imagem juntos elevam a narrativa. E agora, galera, vamos falar sobre uma coisa que eu amo nos filmes: pequenas escolhas de personagem que mostram muito sobre ele. Eli tem a Bíblia, mas ele não está carregando só papel. Ele carrega esperança, princípios e a chance de reconstruir algo. E em cada interação, seja com estranhos, seja com Solara, a gente vê que ele pondera, decide e age de acordo com aquilo que acredita ser certo. E isso me fez refletir. Se cada um de nós tivesse apenas uma chance de fazer a diferença em um mundo quebrado, será que teríamos coragem de seguir firme como Eli? Então, para resumir essa parte, Eli chega na cidade, encontra o Carnegie e seus capangas, lida com o assédio da população e demonstra habilidade, inteligência e moralidade. Vemos o contraste entre o poder corrupto de Carnegie e a fé e disciplina de Ellie. E a gente também começa a perceber que o filme não é só ação, é sobre escolhas, ética e sobrevivência.
No próximo vídeo, eu vou falar da parte em que Eli e Solara começam a formar aquela parceria que é tipo mentor e aprendiz, enfrentam desafios maiores, e a gente vai ver ainda mais ação e tensão psicológica. Vai ser incrível, galera! Se vocês estão curtindo, já deixa o like, comenta qual momento de Eli você achou mais intenso e compartilha com aquele amigo que ama filme de ação com história de fundo. E bora pro próximo capítulo dessa viagem incrível pelo mundo de O Livro de Eli. Fala, pessoal! Chegamos na parte da nossa aventura com o livro de Eli e, mano, é aqui que a história começa a ficar ainda mais profunda. Eli e Solara começam a formar aquela conexão, aquela parceria que a gente sente que vai além da simples sobrevivência. E deixa eu te falar, é tipo mentor e aprendiz, mas de uma forma que você percebe que ambos aprendem um com o outro. Então, ela já está firme na cidade, já enfrentou os capangas do Carnegie e a gente percebe que o cara não tá apenas tentando sobreviver, ele tá realmente em missão. E o mais interessante é ver como ele ensina a Solara, mesmo sem palavras diretas. Tipo, ele mostra pelo exemplo. Cada movimento, cada escolha, cada forma de reagir aos perigos é uma aula de sobrevivência. E eu fiquei pensando, nossa, quantas vezes a gente ignora o poder do exemplo? Ele não precisa ficar explicando moralidade, ele vive a moralidade. E aí começa a parte mais tensa, porque Carnegie não é um vilão que fica parado. Ele é astuto, ele observa, ele planeja e a tensão da cidade aumenta. Eu fiquei tipo, mano, a qualquer momento vai dar ruim. O filme faz isso de um jeito incrível, porque não é só tiros e pancadaria o tempo todo, é tensão psicológica. Você sente o medo da população, a pressão sobre ele e ainda aquele senso de missão que ele carrega. É muita coisa para processar, mas de forma envolvente. E aqui tem uma coisa que eu quero destacar: a relação entre Eli e Solara. Ela começa desconfiada, com medo, mas ao mesmo tempo curiosa. E Eli, com aquela calma implacável, começa a guiá-la, mas sem infantilizar. Ele mostra confiança nela, mesmo quando o mundo parece estar desmoronando. Eu fiquei refletindo sobre isso. A confiança é algo raro nesse tipo de cenário, e o filme transmite isso muito bem. Mano, tem uma cena que me deixou de queixo caído. Eli ensina a Solara a se defender. Não é só luta física, é estratégia, é observação, é paciência. E eu fiquei tipo, ok, essa é a essência do personagem, inteligência combinada com força. É o que faz ele ser tão fascinante. E vocês sabem, eu sempre observo esses detalhes. Não é só ação, é como o personagem cresce e ensina ao mesmo tempo. Outra coisa muito legal dessa parte é como a cidade é explorada visualmente. Os cenários continuam desolados, mas com nuances que mostram cultura, memória, história. Tipo, você percebe que ali já foi um lugar normal, cheio de vida. E isso faz a destruição parecer ainda mais impactante. É quase poético, mas sem ser piegas. Eu realmente admirei como o diretor conseguiu equilibrar ação, drama e estética. E o Carnegie continua sendo um antagonista fascinante. Ele não é apenas cruel, ele é manipulador, charmoso de um jeito perigoso e usa as fraquezas das pessoas contra elas mesmas. E, mano, a maneira como ele tenta cooptar Solara é tensa. Você sente que a qualquer momento ela poderia ceder. Mas ele está sempre lá, firme, lembrando que não é só uma batalha física, é uma batalha de princípios. E isso me fez pensar. Às vezes o poder mais sutil é o mais perigoso, né? Não é só força bruta, é controle psicológico. Ah, e a trilha sonora continua impecável. Tem momentos que o silêncio domina e você quase segura a respiração junto com os personagens. E em outros, a música intensifica a ação e o perigo.
Sério, isso ajuda muito na imersão, porque você sente cada passo, cada risco, cada momento de dúvida. E o mais legal dessa parte do filme é perceber a evolução de Solara. Ela começa como uma jovem assustada, dependente, mas aos poucos vai se tornando ativa, aprendendo a confiar em si mesma e em Eli. E eu fiquei tipo, cara, isso é bom demais. É inspirador ver um personagem feminino sendo desenvolvido de forma realista em meio a tanta ação. Agora, falando de ação de novo, tem um momento em que Eli precisa enfrentar alguns capangas do Carnegie sozinho, mas ele não é impulsivo. Ele observa, planeja e executa com precisão. Eu fiquei vidrado, sério. E isso mostra que o filme não precisa de exagero para ser intenso. Cada luta tem propósito e impacto narrativo. Não é só explosão e sangue jogado na tela, é tática, consequência e desenvolvimento de personagem. E vamos falar do simbolismo da Bíblia novamente. Eli carrega o livro, mas não é só objeto de poder. Ele representa esperança, fé, moralidade. E Solara começa a entender isso também. É interessante porque, mesmo num mundo onde a maioria só pensa em sobreviver ou controlar, a Bíblia é um lembrete do que ainda pode ser reconstruído. Eu fiquei refletindo sobre isso. Até nas situações mais extremas, sempre existe algo que vale a pena preservar. Então, resumindo a parte, Eli e Solara começam a desenvolver confiança e parceria. Carnegie continua sendo um antagonista complexo e manipulador. Eli demonstra inteligência, disciplina e força. Solara cresce como personagem e o filme mantém aquele equilíbrio entre tensão, ação e reflexão moral. É uma mistura que me prendeu do início ao fim. No próximo capítulo, galera, vamos entrar na parte em que Eli começa a enfrentar desafios ainda maiores na jornada pelo oeste, e a relação com Solara vai ser testada. Além disso, Carnegie vai mostrar suas cartas mais perigosas e a tensão vai ficar quase insuportável. Eu prometo que vocês vão ficar grudados na tela. Se você curtiu essa parte, um coração na mão em vários momentos. Outra coisa que me chamou a atenção foi como Eli ensina Solara sem ser autoritário. Ele não impõe regras, ele mostra o caminho e ela aprende observando e agindo. Essa dinâmica de mestre e aprendiz é muito bem explorada e dá uma profundidade incrível à história. Eu fiquei lembrando de outras histórias de sobrevivência que vi, e posso dizer que poucas conseguem transmitir essa sensação de aprendizado e crescimento de forma tão natural, e o dilema moral continua pesado. Em vários momentos, Eli se vê diante de escolhas que testam não só sua habilidade de sobrevivência, mas também sua fé e seus princípios. E eu adoro que o filme não dá respostas fáceis. Ele força você a pensar junto com os personagens. Eu faria a mesma coisa? Até onde eu iria para proteger algo que considero sagrado? A tensão está no auge. Eli e Solara enfrentam desafios que vão testar não apenas suas habilidades físicas, mas também sua capacidade de confiar um no outro e de manter seus princípios em um mundo onde a moralidade parece ter desaparecido. Carnegie está cada vez mais próximo de descobrir o plano deles, e isso cria um senso de urgência que me deixou grudado na tela. Resumindo, parte é pura intensidade, crescimento de personagens, tensão moral e ação estratégica. Eli continua sendo o protagonista que você admira pela inteligência e resiliência. Solara cresce como personagem independente e forte, e Carnegie se mostra um vilão cada vez mais manipulador e perigoso. E, sinceramente,
Cada vez que eu revejo essa parte, me impressiono mais com a forma como o filme equilibra ação, filosofia e emoção. No próximo capítulo, vamos ver a relação entre Eli e Solara se aprofundar ainda mais, Carnegie se tornar uma ameaça direta e escolhas morais cruciais serem testadas. E pessoal, posso garantir, vocês não vão querer perder nenhum segundo dessa jornada. E aí, galera, chegamos à parte da nossa viagem pelo mundo pós-apocalíptico de O Livro de Eli. E sério, agora o filme começa a ficar ainda mais sombrio e intenso. Vocês lembram como Carnegie estava só observando e manipulando de longe? Pois é, agora ele se torna uma ameaça muito mais concreta, muito mais real. E é nesse ponto que o filme mostra o contraste entre Eli e Carnegie de forma muito clara. Um tem princípios, fé e disciplina. O outro só quer poder e controle. E eu confesso que adoro esse tipo de vilania porque não é caricata, é assustadoramente plausível. Nessa parte, Eli e Solara continuam sua jornada pelo Oeste devastado. E eu não consigo deixar de notar o quanto Solara está se transformando. No começo, ela era mais frágil, mais dependente, mas agora já começa a tomar decisões por conta própria, a mostrar coragem e, às vezes, até a surpreender Eli. Tem uma cena em que ela enfrenta um perigo sozinha e eu fiquei ali grudado na tela, torcendo por ela, tipo, vai, Solara, você consegue. É impressionante como o filme consegue criar empatia sem precisar exagerar em drama. Eli, por outro lado, começa a mostrar uma faceta ainda mais humana. Apesar de todo o seu treinamento e disciplina, você vê ele refletindo sobre suas escolhas, sobre a vida que ele leva e sobre o peso do livro que carrega. Eu adoro quando o filme faz isso, porque mesmo sendo um herói quase invencível, ele não é perfeito. Ele sente, ele duvida, ele se pergunta se está fazendo a coisa certa, e isso me faz pensar quantas vezes a gente, na vida real, enfrenta escolhas em que não existe resposta certa? Eli é como um espelho para essa sensação de responsabilidade extrema. Uma das coisas mais interessantes dessa parte é a maneira como Carnegie começa a envolver Solara no jogo dele. Ele percebe que ela tem potencial, que ela pode ser uma aliada e começa a usar manipulação psicológica. É aquele tipo de vilão que é perigoso não só fisicamente, mas mentalmente. E eu admito, a tensão dessas cenas me deixou com frio na barriga. Carnegie representa o lado sombrio do conhecimento sem ética. Ele quer a Bíblia não para salvar ou ensinar, mas para controlar e dominar. E isso, gente, é um tema que dá pano para manga para discutir. Agora, algo que me marcou profundamente: a travessia pelo território hostil. Eli e Solara enfrentam bandidos, estradas destruídas, emboscadas. E, de novo, o filme faz um trabalho incrível em equilibrar ação e narrativa. Não é só tiros e explosão. Cada movimento deles tem estratégia, tem consequência, e é nesse ponto que você percebe o quão calculado ele é. Ele não se deixa levar pela raiva ou emoção. Tudo é pensado, tudo é planejado. Isso me fez pensar. Eu, sinceramente, não sei se teria essa calma em um cenário assim. E a relação entre Eli e Solara se aprofunda de forma sutil, mas poderosa. Não é romance clichê, mas sim um vínculo construído sobre respeito e confiança. Eles dependem um do outro para sobreviver, mas também se completam. Solara começa a aprender com os valores de Eli, e Eli, por sua vez, percebe que ela pode ser a chave para continuar a missão caso algo aconteça com ele. É um tipo de parceria que raramente vemos em filmes de ação.
Outra coisa que me chamou a atenção é como o filme continua explorando a moralidade em um mundo sem regras. Ele é a prova de que é possível manter princípios mesmo quando todos ao redor parecem ter perdido qualquer senso de ética. Mas ele também enfrenta dilemas que testam esses princípios. Por exemplo, em algumas situações, ele poderia simplesmente passar por cima de pessoas para avançar, mas ele escolhe agir com justiça. E eu fiquei pensando, quantas vezes na vida real a gente corta caminho ou age por conveniência? Ele não, ele permanece fiel aos seus valores e isso é inspirador. Carnegie, por sua vez, se torna mais implacável. Ele começa a reunir recursos, planejar emboscadas e manipular aliados. E o filme mostra claramente como o conhecimento, quando usado sem ética, se transforma em arma. Eu achei genial essa abordagem, porque o conflito não é só físico, é intelectual e moral. E isso dá profundidade à história que poucos filmes de ação conseguem. Eli e Solara enfrentam perdas nessa parte. Pessoas com quem eles cruzaram acabam mortos e a tensão emocional aumenta. Você sente o peso da jornada, a solidão e a responsabilidade que Eli carrega. E Solara começa a ver que o mundo é cruel, mas também que é possível agir com integridade mesmo nesse caos. Eu fiquei refletindo sobre como a inocência dela se transforma em resiliência. É bonito e triste ao mesmo tempo. A história deixa claro que a batalha entre Eli e Carnegie não é apenas física, é ideológica. Um quer usar o conhecimento para controlar, o outro quer protegê-lo para iluminar e ensinar. E eu não sei vocês, mas eu fico vidrado nesse tipo de conflito porque ele nos faz pensar sobre nossas próprias escolhas no mundo real. Resumindo, essa parte do filme é tensa, profunda e cheia de desenvolvimento de personagem. Eli mostra inteligência e a história, ele enfrenta perigos extremos, lida com ferimentos e vê a destruição ao seu redor. E o que mais me tocou foi perceber como a fé dele se mantém inabalável. Ele não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. Eu fiquei refletindo. Quantas vezes a gente desiste no meio do caminho? Ele é um exemplo de persistência. Solara aprende também. Ela observa, compreende e finalmente entende a importância do que Eli carrega. Não é apenas um livro, é a esperança de reconstruir algo maior, é um legado de conhecimento que pode mudar o mundo. E a relação entre os dois se consolida nesse momento, de uma forma silenciosa, mas poderosa. É aquela sensação de cumplicidade que não precisa de palavras. Eu achei essa parte muito bonita, porque mostra crescimento real de personagem sem precisar de clichês sentimentais exagerados. O filme também faz algo incrível. Mesmo na vitória, ele não pinta o mundo como perfeito. O cenário pós-apocalíptico continua hostil, mas agora há esperança. E isso é muito realista. A gente gosta de finais felizes, mas aqui o filme nos lembra que a mudança começa com pequenas ações e com pessoas comprometidas com a ética e o propósito. Eli e Solara se tornam essas pessoas, e isso deixa uma sensação de inspiração genuína. Outra coisa que eu adorei é como a cinematografia e a direção de arte acompanham o desfecho. Cada quadro transmite tensão, silêncio e esperança ao mesmo tempo. As cores, a luz e a destruição ao redor reforçam a ideia de que, mesmo no caos, a fé e o conhecimento podem iluminar o caminho. Eu fiquei impressionado como o filme consegue equilibrar emoção, ação e filosofia de forma tão fluida. No final, ele cumpre sua missão, mas o que fica mais forte para mim é a mensagem. Conhecimento e fé
são legados que ultrapassam a força física e que podem mudar o mundo se forem protegidos e respeitados. Solara se torna a guardiã dessa esperança, aprendendo com Eli que cada ação tem um impacto e que cada decisão conta. É tipo um ciclo de aprendizado e inspiração que se repete, e isso é lindo. Então, galera, resumindo, essa última parte do filme é um mix perfeito de tensão, emoção e reflexão. A luta final mostra estratégia e coragem, a entrega do livro simboliza esperança e legado, e a relação entre Eli e Solara ensina sobre aprendizado, crescimento e responsabilidade. Para mim, é um filme que você assiste e fica pensando dias depois, sobre fé, propósito e sobre como pequenas ações podem gerar grandes mudanças. E é isso, pessoal. Com isso, fechamos a análise completa de O Livro de Eli. Um filme de ação, sim, mas também de filosofia, moral e inspiração. Se você se identificou com essa história ou refletiu sobre algum ponto que comentamos, compartilha nos comentários, porque eu adoro saber o que vocês pensam. Valeu por ficarem comigo até aqui, galera! E na próxima trago mais filmes, mais curiosidades e aquela análise que mistura diversão com reflexão. Mas por enquanto, respira fundo, porque O Livro de Eli é daqueles filmes que deixa a gente pensando sobre o que realmente importa. E aí, pessoal, chegamos à nossa última parte da análise de O Livro de Eli. Cara, que jornada, hein? Foi longa, intensa e cheia de reviravoltas, mas é justamente isso que torna o filme tão memorável. Agora vamos falar sobre tudo que ficou por trás das cenas, aquelas curiosidades de bastidores e um pouco das minhas impressões finais. Primeiro, deixa eu contar uma coisa que eu achei muito interessante. Denzel Washington, que interpreta o Eli, fez questão de treinar arduamente para todas as cenas de combate. E olha, dá para ver na tela. Cada luta, cada movimento é super realista e transmite aquela sensação de tensão que te faz prender a respiração. Eu fiquei pensando, quantas vezes a gente assiste um filme de ação e sente que tá vendo coreografia de dança? Aqui não. Cada tiro, cada golpe parece que pode doer de verdade. Outra coisa que me chamou a atenção foi a construção do mundo pós-apocalíptico. Sério, o filme não economiza nos detalhes. A paisagem devastada, a poeira, a falta de água, a violência, tudo isso cria um cenário que você quase consegue sentir o cheiro, o calor e a aridez. Eu fiquei lembrando de alguns filmes que tentam esse tipo de mundo, mas sempre escorregam na plausibilidade. Aqui eles acertaram em cheio, e isso faz a jornada de Eli parecer ainda mais épica. Não é apenas um herói andando por aí, é alguém sobrevivendo em um mundo que te empurra para baixo a cada passo. Agora, falando de personagens, Solara, nossa parceira, é incrível. Eu adorei como ela não é só um complemento do Eli, mas uma personagem que cresce com ele. Durante o filme, a gente vê ela aprendendo, questionando, se arriscando e, no final, assumindo responsabilidade. E esse é o tipo de personagem que eu adoro, aquele que evolui e que nos faz torcer genuinamente. Não é só uma personagem de apoio, ela é uma heroína em formação. E claro, Carnegie, que vilão! O filme consegue equilibrar a força dele sem transformá-lo em um clichê de mauzão que só quer destruir. Carnegie tem um motivo, uma obsessão por poder e controle do conhecimento, e isso torna a história mais complexa. A luta contra ele não é só física, mas também moral e intelectual. É tipo aquele momento em que você percebe que não basta ser forte, você tem que ser inteligente e ter princípios para vencer verdadeiramente. Uma curiosidade bacana que pouca gente sabe.
o diretor Albert Hughes e Alan Hughes quiseram transmitir uma mensagem muito clara sobre fé, perseverança e legado, e eles fizeram isso de um jeito que não soa forçado. A história de Eli e do livro que ele protege é quase como uma fábula moderna, mas sem perder a crueza e a tensão do mundo real. É raro encontrar um filme que consiga equilibrar ação, suspense e filosofia assim. Falando do final, gente, que sensação! Ver Eli completar sua missão, passar o bastão para Solara e deixar a esperança viva é simplesmente inspirador. Eu confesso que fiquei emocionado. Não é aquele final feliz, cheio de exageros, mas é um final que faz sentido e te deixa pensando sobre propósito, fé e o que cada um de nós pode fazer para deixar um legado. E é exatamente essa reflexão que eu queria compartilhar com vocês desde o início. Agora, pessoal, umas dicas rápidas de curiosidades que vocês podem adorar. O filme foi filmado no deserto da Califórnia e em locações que realmente reforçam aquela sensação de abandono e desolação. O trabalho de fotografia é impecável. Cada cena tem luz, sombra e composição que contam tanto quanto o diálogo. E falando em diálogo, reparem como cada fala tem peso. Não é só conversa jogada ali. Cada palavra ajuda a construir o mundo e a revelar a filosofia de Eli. E se você, como eu, gosta de refletir sobre a moral das histórias, pense nisso. Ele nos ensina que conhecimento, fé e propósito são armas poderosas. Não importa o caos ao redor, se você mantém sua integridade e persistência, você pode fazer a diferença. E isso não é só filme, é vida, galera. Então, para fechar essa jornada, quero agradecer demais a vocês que ficaram comigo do começo ao fim. Revisitar o livro de Eli desse jeito foi incrível, e compartilhar minhas opiniões, fatos e reflexões com vocês deixou tudo ainda mais divertido. Se você ainda não viu o filme ou quer assistir de novo com esse olhar, recomendo demais. Preste atenção nos detalhes, nos olhares, nos pequenos gestos. Eles contam tanto quanto as grandes batalhas. E, claro, como sempre faço aqui, quero ouvir de vocês. Qual parte da jornada de Eli mais te marcou? A luta final, o aprendizado de Solara, a estratégia dele contra Carnegie ou a mensagem de fé e legado? Escreve nos comentários, porque eu adoro ler e interagir com vocês. Galera, esse foi o encerramento da nossa série sobre o livro de Eli, um filme que mistura ação, reflexão e emoção de um jeito que poucos conseguem. Espero que vocês tenham curtido cada parte tanto quanto eu curti escrever e compartilhar com vocês. Se gostou, deixa aquele like, compartilha com os amigos que amam cinema e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise maluca e cheia de opinião como essa. Valeu demais por acompanhar até aqui. Fiquem ligados, porque na próxima a gente vai mergulhar em outro filme cheio de curiosidades, ação e, claro, muita opinião minha. Até lá, mantenham a fé, a coragem e continuem assistindo filmes com atenção aos detalhes, porque é nos pequenos detalhes que a magia acontece. Obrigado, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo.